Tá? Já cantamos, já adoramos, né? Falamos agora esse cântico que fala sobre a volta de Jesus, né? Creio que será o evento, o maior evento do mundo, né? O dia que o Senhor Jesus voltar. E nunca se fez tanta especulação, né? Sobre essa data, porque a gente olha para os acontecimentos e vê que tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus, em termos de profecia ou de forma profética, a gente vê se cumprindo, né? São as guerras entre as nações, é o esfriamento do amor, a imoralidade, né? que aumentou muito no mundo inteiro, né? A gente fica abismado com as coisas que a gente vê, né? Como que os absurdos, né? Estão acontecendo cada dia mais com mais frequência, né? Então a gente vê que realmente a maldade ela tem se alastrado no coração das pessoas, mas a promessa é que o Senhor voltará para levar a sua igreja. E quem está se preparando para isso, né? Nós vamos nos preparar. Eu vejo que para tudo que é importante na vida, a gente precisa se preparar. A gente se prepara para ter um bom emprego. Eu vejo que as pessoas às vezes pagam uma alta quantia em uma faculdade para poder fazer uma formação e poder assim ter as melhores oportunidades possíveis na vida, né? No sentido de terem aí a condição de terem um bom emprego. As pessoas se preparam muitas vezes para casar, as pessoas se preparam para muitas coisas porque entendem que são importantes, mas se preparar para ir para o céu, né? Se preparar para receber a volta de Jesus e ser arrebatado, eu acredito que seja a coisa mais importante que a gente precisa fazer. E aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, nós temos aqui um texto que é um alerta de Deus para a igreja. E a gente vai buscar entender o que Deus quer falar conosco nesse texto, nessa noite. 1 Coríntios, capítulo 10. Coríntios capítulo 10. Nós vamos ler aqui alguns versículos e alguns alternadamente. Quem achou diz amém? Amém. Então eu gostaria lendo que os irmãos estejam aí com as suas Bíblias abertas acompanhando a leitura. Então diz assim, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era, quem era a pedra, irmãos? Cristo. Olha só, lá no Velho Testamento, na época de Moisés, nós já vemos aí Cristo sendo representado através da pedra, a pedra que foi ferida e dela saiu água. Vamos continuar a leitura. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não forniquemos, como alguns deles fornicaram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. E todas essas coisas lhes sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados, o que, irmãos? Os fins dos tempos, ou os fins dos séculos, né? Depende da versão que você tem na sua mão. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Não sobreveio sobre vós tentação nenhuma, ou tentação senão humana,
Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, também dará o escape, para que possais suportar. Agora você vai pular para o 16, versículo 16. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Versículo 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis, pois, beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para o que, irmãos? Para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, e nem à igreja de Deus. Amém? Irmãos, esse texto aqui é muito importante para nós, nos dias de hoje. Nesse texto ele foi escrito sob medida para a igreja de Cristo, como um alerta, né? Aqui o apóstolo Paulo ele está procurando mostrar que existe um paralelismo entre a vida da nação de Israel no Velho Testamento e a igreja nos dias atuais, na condição de povo de Deus. Porque no Velho Testamento Israel era o povo de Deus, amém? Amém? E no Novo Testamento o povo de Deus é a igreja, né? Então existe um paralelo, e o apóstolo Paulo convida a igreja a olhar para esse paralelo e entender que dentro desse paralelo existe uma tipificação sobre a ação abençoadora de Deus em favor do seu povo, que retrata aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus em termos de libertação, que retrata a obra de libertação operada por Cristo e que retrata a pessoa, a figura de Cristo como libertador das nossas vidas. Então, se você vai lá para o Velho Testamento, você vê lá Moisés, o libertador. Na figura de Moisés, ou em Moisés, nós temos a representação de Cristo como libertador. O cordeiro pascal que morreu e que o sangue foi vertido e passado nas vergas das portas para livrar o povo do espírito da morte, representa quem? Cristo Jesus, que morreu, e o sangue dele tem o poder de nos purificar de pecados e nos guardar da morte, né? O sumo sacerdote que entrava uma vez na presença de Deus, representando todo o povo, representa também Cristo, ou seja, tudo representa Cristo. O sumo sacerdote, né? O cordeiro, Moisés, tudo representa a ação abençoadora de Deus sobre as nossas vidas em Cristo Jesus. Mas também nós temos a tipificação dos erros e acertos do povo de Deus, e exemplificando tudo aquilo que devemos ou não devemos fazer se queremos alcançar a promessa. Quem quer alcançar a promessa? Havia uma promessa lá. Qual era a promessa para eles? A terra prometida. Então eles caminharam dentro de um deserto, passaram por um deserto, assim, com aquela expectativa no coração de que eles chegariam à terra prometida. Aquele deserto também ele tem uma representação para nós hoje. O deserto representa a nossa vida aqui na terra. Então nós estamos passando por um caminho de dificuldades, de desertos. No deserto tem tentação, no deserto tem provação, no deserto tem batalha, no deserto tem desafio, mas a gente está enfrentando esse deserto com a esperança de que no final desse deserto nós vamos alcançar a promessa de vida eterna. Mas a gente tem que passar pelo deserto. E aqui é interessante que o apóstolo Paulo diz: essas coisas foram escritas como figuras, ou seja, tudo é figurativo. Existe uma linguagem figurativa na Bíblia para descrever situações espirituais para nós hoje. Então ele está dizendo: olha, essas coisas foram escritas para vocês em figuras, para que vocês
a quem é chegado o fim dos séculos, ou o fim dos tempos, não cobicem as coisas más que eles cobiçaram, e assim vocês vão ter o mesmo destino que eles tiveram. E aí ele começa a dizer que muitos tiveram determinadas escolhas, fizeram determinadas escolhas no deserto, e por causa disso eles ficaram no meio do deserto, ficaram no meio do caminho. Ou seja, eles não chegaram no destino final, ficaram no meio do caminho. E Deus não quer que você fique no meio do caminho. Então você não deve, vamos dizer assim, aceitar ficar no meio do caminho. Você tem que se esforçar para chegar aonde Deus quer que você chegue. Então a intenção desse texto aqui é trazer alertas para nós, para quem é chegado o fim dos séculos, para que nós, mediante esses alertas, possamos refletir sobre a nossa vida, mudar o que precisa ser mudado, deixar de lado o que precisa ser deixado, fazer reflexões, avaliações da nossa vida, para que nós não venhamos a correr o risco de ficar no meio do caminho, ao invés de chegar no destino final, que é a vida eterna. Irmãos, a Bíblia ela nos diz, vou falar uma coisa que talvez vai chocar um pouco. A Bíblia nos diz que os ladrões, os fornicadores, os gays, as lésbicas, todos que se envolvem na prostituição, na imoralidade, os mentirosos, todas essas pessoas têm uma reserva no inferno. Mas se essas pessoas, pela fé, aceitarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, elas trocam essa reserva no inferno por uma reserva no céu. Amém? Só que a mesma Bíblia que diz isso, ela diz que se nós, como povo de Deus, servos de Deus, começarmos a viver na hipocrisia, começarmos a viver na imoralidade, se nós, como povo de Deus, começarmos a viver na mentira, se nós, como povo de Deus, começarmos a viver na desonestidade, na corrupção da carne, nós trocamos a reserva que está no céu preparada para nós por uma reserva no inferno. Então, vocês veem como é que as coisas podem mudar de lugar? Então, o fato de você estar numa igreja não significa que você já está com a vida resolvida. Você está resolvendo a sua vida em Cristo. Amém? Você está resolvendo a sua vida em Cristo. Glória a Deus, porque você está aqui. Mas você não pode se acomodar. Você não pode se acomodar. Você não pode se conformar com o mundo. Porque a grande tentação para nós é a acomodação e a conformação. Isso é todos os dias. Todos os dias o mundo trabalha para acomodar você espiritualmente e para te conformar espiritualmente com aquilo que é errado. E aí nós precisamos constantemente o quê? A palavra trabalhando em nossos corações. Precisamos dos alertas de Deus. E o primeiro alerta que eu quero trazer para você aqui nessa noite é o seguinte: existe um mau exemplo que você não pode ignorar. Fala para o seu irmão aí, existe um mau exemplo que você não pode ignorar. O texto começa assim: irmãos, não quero que ignoreis. Não quero que ignoreis. O que é ignorar? É você fingir que não viu. É você tratar com indiferença, né? Ignorar isso é você passar de largo, embora, não dá atenção. Isso é ignorar. Existem maus exemplos praticados pelo povo de Deus no passado que nós hoje não podemos ignorar na nossa vida. E o primeiro mau exemplo que foi citado aqui é a idolatria. A idolatria é algo que fere profundamente o coração de Deus, o caráter de Deus, que fere profundamente, irmãos, a vontade de Deus e o relacionamento com Deus em relação ao seu povo. Quando você olha lá em Êxodo 20, ali começam os mandamentos: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Aí dentro desse propósito ele diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há no céu, na terra, debaixo da terra, não te encurvarás a elas, e a elas não prestarás culto. Ou seja, o primeiro mandamento, que está relacionado ao amar a Deus acima de todas as coisas, nesse mandamento está embutido a rejeição à idolatria. E eu lembro que uma vez eu estava evangelizando uma senhora católica, e eu usei esse texto de Êxodo 20 para falar com ela.
Eu falei, a senhora conhece a Bíblia? Ela falou, mais ou menos. Eu falei, vamos abrir em Êxodo 20? Aí eu li o texto com ela, né, e falando das imagens. Então não farás para ti imagem e tal, e não te curvarás a elas, e não se prostrarás a elas, e não prestarás a ela culto e tal. Aí eu perguntei para ela, o que machuca mais o coração de Deus? Um casal trair alguém, vamos dizer assim, o adultério de um casal, ou uma pessoa adorar uma imagem? Ela olhou para mim, pensou, falou, não sei. Eu falei assim, as duas situações são pecados, as duas incomodam profundamente o coração de Deus. Só que quando você adora uma imagem, você fere diretamente Deus e a sua relação com Ele. Quando uma pessoa dentro de um casamento adultera ou age com infidelidade, está ferindo diretamente o seu cônjuge. E por tabela ele está ferindo a Deus. Mas o pecado que ele está cometendo, ele diretamente é para com a pessoa com que ele está, ou com que ela está casada. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? É pecado. Deus não aprova, Deus não gosta, fere o coração dele. Mas a idolatria, ela está exatamente enquadrada dentro do primeiro mandamento, do amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Então a idolatria era algo assim que feria profundamente o coração de Deus na sua relação com o povo lá no Velho Testamento. Era algo assim que fazia com que o povo entrava em profundo declínio espiritual. Então você vai ver ali no Velho Testamento, principalmente no período dos reis, que todas as vezes que o povo começava a adorar os deuses pagãos das nações pagãs, eles começavam a entrar em declínio espiritual. E Deus permitia que eles perdessem batalhas, vinha cativeiros, vinha sofrimento, tudo isso vinha para que Deus pudesse quebrar no coração do seu povo a idolatria. Ou seja, o sofrimento era um instrumento pedagógico usado por Deus para quebrar no coração do povo a idolatria que o povo começava a aceitar dentro do seu coração. Ou seja, se a gente começar a trazer isso para nós, isso é figura do passado, se houver idolatria na nossa vida hoje, Deus pode usar sofrimentos para quebrar a idolatria no nosso coração, porque Deus não quer ninguém ocupando o lugar que é dele. Se Ele te salvou, se Ele pagou o preço por você na cruz, e não foi um preço qualquer, o sangue de Jesus custou caro, né? Foi o sangue do Filho derramado na cruz. Ele fez isso para ser o primeiro, para ocupar o lugar mais alto da sua vida. Então, aquilo que você idolatra, tira Deus desse lugar. Os irmãos conseguem entender o que eu estou dizendo? Aquilo que se torna um ídolo na sua vida, rouba diretamente o lugar que é de Deus na sua vida. Então, quando você vai lá no Velho Testamento, por exemplo, quando o povo sai do Egito, e aí Moisés sobe no monte para pegar as tábuas da lei, lá embaixo o povo resolve fazer um bezerro de ouro. O povo arruma lá começa a pegar lá vamos dizer, bijuteria não, porque era ouro, né? Mas pega lá os colares, as correntes, os brincos das mulheres, enfim, tudo que eles tinham ali, e com aquilo que eles tinham na mão, eles fazem um bezerro de ouro. E Deus olha e fala, Moisés, desce lá, que a coisa está estranha, né? O meu povo fez um bezerro de ouro, eles estão adorando o bezerro de ouro. E Moisés então desce com as tábuas, e quando Moisés chega lá, irmãos, ele fica tão irado, ele fica tão nervoso, que ele pega as tábuas da lei e joga no chão e quebra as tábuas da lei, porque ele ficou assim muito, mas muito irado com a atitude do povo, porque o povo, juntamente com Arão, fizeram lá um bezerro de ouro e estavam adorando aquele bezerro. E aí tem uma coisa que eu quero assim, que às vezes passa batido quando a gente lê o texto. Aquele bezerro de ouro, se você for analisar tudo que aconteceu ali, não veio ninguém de fora para induzir eles a fazer o bezerro. Eles criaram aquele bezerro de ouro e partiu de uma atitude dos seus próprios corações. E sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que aquele bezerro de ouro que se materializou ali naquela fundição, na realidade ele já existia onde? No coração. Já existia um bezerro
que estava dentro do coração do povo de Deus. O povo de Deus estava andando com Deus, carregando um bezerro de ouro no coração. O povo de Deus estava andando com Deus, mas carregando uma idolatria no seu coração. Aquele bezerro de ouro que estava dentro do coração, ele só precisava de um momento, de uma oportunidade, para ele se tornar algo externo. Ele já era algo interno. Então, quando Moisés se afastou, quando o líder se afastou e deixou o povo à vontade, e eles começaram a agir conforme o sentimento do coração deles mandava, aquele ídolo que estava dentro do coração deles apareceu e se tornou algo externo. E aí, o que me chama a atenção nessa situação, trazendo para nós hoje, eu vejo que o grande problema muitas vezes na vida de uma pessoa é quando ela está vivendo em idolatria, ela não consegue ver. Ela não consegue ver que está vivendo em idolatria. Porque quando você olha o texto, você vê aqui, versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo se assentou a comer, a beber, e levantou-se para folgar. A gente tem facilidade para ver o ídolo que é concreto, né? Mas a gente tem dificuldade para ver o ídolo que é abstrato. A gente tem facilidade, por exemplo, de olhar para a igreja católica e ver ali as imagens de Maria, de Pedro, de João, e falar daquela idolatria, porque é uma idolatria que a gente consegue identificar com facilidade. Mas, e quando alguém está idolatrando um estilo de vida mundano? E quando a pessoa está idolatrando o dinheiro? E quando a pessoa está idolatrando os prazeres do mundo? E quando a pessoa está idolatrando, vamos dizer assim, a vida terrena em relação às coisas celestiais? E era isso que estava acontecendo aqui. O povo estava vivendo um modelo de vida onde eles só queriam comer, beber e folgar. Comer, beber e folgar. Comer, beber e se divertir. Então, esse modelo de vida que gira em torno dessas três atitudes se tornou uma idolatria para aquele povo naquela época. E o bezerro de ouro era só a representação física dessa idolatria que estava no coração deles. E nós, como crentes hoje, precisamos ter atenção para que a gente, muitas vezes, não esteja vivendo como aquele povo viveu. E às vezes nós gostamos de julgar, de apontar a idolatria dos outros, mas muitas vezes a gente não está conseguindo ver a nossa própria idolatria. Porque a palavra de Deus lá em 1 João 2, 15, 16, diz assim: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, procedem do mundo e não do Pai, né? Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Presta atenção nisso. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós temos que ter um cuidado muito grande com aquilo que nós estamos amando, porque aquilo que nós estamos amando muitas vezes é aquilo que nós estamos idolatrando. Então, quando fala da soberba da vida, o que é soberba da vida? Soberba é o mesmo de orgulho, né? É o orgulho dessa vida. Eu gosto demais dessa vida. Eu gosto dos prazeres dessa vida. Eu amo demais essa situação que está relacionada a essa vida. Não tem problema nenhum a gente gostar de viver. O problema é quando a gente começa a idolatrar as coisas da terra e se esquece das coisas do céu. Sabe aquela situação assim? Igreja, quando tiver tempo, oração, se der, né? Culto, quem sabe, né? Aí você começa a deixar as coisas espirituais em terceiro, quarto, quinto plano na sua vida, porque o que brilha no teu coração são as coisas da terra. E aí muitas vezes nós começamos a viver uma idolatria, nós começamos a amar demais as coisas que nós temos aqui, nós começamos a gostar demais das coisas que nos são oferecidas aqui. E eu vou dizer uma coisa para você, querido: o diabo é especialista em criar situações para desviar os servos de Deus da presença de Deus, usando o mundo, porque diz a palavra de Deus que o mundo jaz no maligno. Porque o diabo, ele não quer apenas
tirar a adoração do teu coração que pertence a Deus. Ele quer que você também o adore. O que o diabo disse a Jesus quando o levou para o deserto, na última tentação? Olha os reinos da terra, tudo isso te darei, se prostrado, me adorais. Ou seja, nessa tentação, o diabo revela que ele está disposto a dar o que está na terra, aquilo que está em seu poder, para receber a adoração das pessoas, para que as pessoas o adorem, para que as pessoas o venerem. Porque quando nós começamos a nos encantar demais com as coisas da terra, indiretamente esquecemos as coisas espirituais, ou deixamos aquilo que é espiritual de lado, ou começamos a tratar aquilo que é espiritual na nossa vida como algo sem muita importância, indiretamente nós estamos adorando o inimigo, nós estamos adorando a Satanás, estamos deixando de adorar a Deus. E nós precisamos olhar para esse texto, porque está dizendo assim: essas coisas foram escritas para vós, para quem é chegado o fim dos séculos, ou o fim dos tempos. Nós estamos vivendo nos fins dos tempos, irmãos. Esse alerta é para nós, para que nós não cobicemos as coisas más. Olha só, para que nós não cobicemos as coisas más que eles cobiçaram, e por isso eles ficaram no deserto. Então nós que estamos aqui precisamos entender que existem situações na nossa vida que podem ser importantes, podem ter lugar na nossa vida, mas não podem ser prioridade na nossa vida. O que é prioridade na sua vida? São as coisas do céu ou são as coisas da terra? Eu lembro que uma vez um pastor falando de uma pessoa que ele estava visitando, e a pessoa disse: eu não tenho tempo para ir à igreja. E ele falou assim: olha, vamos mudar essa frase. Não é que você não tem tempo. Na realidade, a igreja não é prioridade na sua vida. Ou seja, ele foi direto, né? Não é que você não tem tempo, é que isso não é prioridade para você. E muitas vezes a gente tem que avaliar o que está sendo prioridade na nossa vida, irmãos. O que está sendo prioritário para nós, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, que antecede a volta de Jesus. Estamos vivendo dias tão difíceis, de tanta insegurança no mundo, de tanta instabilidade econômica, sim ou não, irmãos? Será que tudo isso não é um momento para nos aproximarmos mais ainda de Deus? De nos achegarmos mais a Deus? Porque está ficando difícil até você pensar em viajar, sim ou não? Quem gostaria de ir para o Oriente Médio hoje? Uma passagem de graça para você ir lá, né, para o Irã, né, uma passagem de graça para você ir lá para Israel. Irmãos, está todo mundo correndo de lá, está todo mundo fugindo de lá, com medo de levar cair um foguete na cabeça. Então, irmãos, o mundo, ele está, vamos dizer assim, a paz do mundo, ela está muito frágil, né? Aqui, irmãos, América do Sul, o Equador e a Colômbia quase não entraram em guerra esses dias. Então a gente está vendo sinais de que a paz, ela está sendo tirada. A paz, ela está sendo removida em função das guerras, em função dos conflitos, mas isso também vai afetando a nossa paz de espírito, sim ou não? Porque quando uma guerra estoura lá do outro lado do mundo, e aí os navios não conseguem passar no Estreito de Hormuz, e não conseguem trazer petróleo, e aí o preço da gasolina aumenta aqui para você, o preço do petróleo aumenta aqui para você, e aí as pessoas começam a falar assim: ó, não está tendo contratação porque está difícil de contratar, pelo contrário, a gente vai fazer um corte, ou seja, já começa a sinalizar desemprego, aumento do custo dos combustíveis, aumento o custo dos alimentos, ou seja, todas as situações, eu duvido que não tira um pouquinho da sua paz, ou que não coloca uma pulguinha atrás da sua orelha, né? Mas esse é o trabalhar do mundo, né? E aí nós temos que nos voltar para onde? Para Deus. Porque eu quero dizer uma coisa para você, querido: a tua paz, ela nunca esteve no mundo, e ela nunca esteve nas circunstâncias da vida. A sua paz está em Jesus. Ele é o príncipe da paz. Ele diz: essas coisas eu vos digo para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Ou seja, o remédio continua sendo o mesmo: aliança
uma aliança mais íntima, mais forte com Jesus a cada dia. Nós precisamos, irmãos, porque por piores que sejam as circunstâncias que nos cercam, nas mãos do Senhor está a solução para você. Nas mãos do Senhor está a providência para você. Nas mãos do Senhor está a estratégia para você vencer as dificuldades que muitas vezes virão para todo mundo. Eu digo assim, às vezes a dificuldade vem para todo mundo, mas quem está pertinho de Deus tem um tratamento especial no meio da crise. Tem um tratamento especial no meio da dificuldade. Por quê? Porque está perto da fonte. Porque está perto daquele que governa verdadeiramente todas as coisas. Então nós que estamos aqui precisamos avaliar se nós não estamos muito mundanos, muito terrenos, muito materialistas, e isso está roubando a nossa espiritualidade. Porque a idolatria, ela tirava do coração do povo o quê? A disposição de adorar a Deus, de buscar a Deus. Quando você olha no Velho Testamento, principalmente na época dos reis, o povo começava a adorar os falsos deuses, o templo ficava abandonado. Ninguém queria saber de buscar a Deus, ninguém queria saber de adorar a Deus, ninguém queria saber de servir a Deus. A devoção a Deus acabava, o temor a Deus acabava, o amor a Deus e as coisas de Deus acabava por causa da idolatria. Então nós precisamos avaliar no nosso coração se não tem nenhum ídolozinho que muitas vezes está dentro de nós, um bezerro de ouro que nós estamos carregando muitas vezes dentro do nosso coração e que às vezes está ocupando o lugar que pertence ao Senhor. Às vezes nós temos que olhar e avaliar. Existem maus exemplos que nós precisamos olhar e não ignorar. Outro exemplo que nós não podemos ignorar é o exemplo da prostituição sexual. Aqui diz, não forniquemos, como muitos deles fornicaram, alguns deles fornicaram e caíram num dia 23 mil. O que é fornicar, pastor? Fornicação é o sexo livre, fora do casamento e sem compromisso. Vamos dizer assim, é o ficar no sentido sexual. A pessoa fica com um hoje, com outro amanhã, com uma hoje, com outra amanhã, e vai ficando, e quando Jesus voltar, vai ficar também. Vai ficar também. E essa questão, irmãos, da prostituição sexual, está virando moda, parece que nos dias atuais, infelizmente até dentro das igrejas. Porque a Barna Group, ela fez uma estatística sobre divórcios. A estatística de divórcios dentro das igrejas cristãs evangélicas hoje está em torno de 35%. E daqueles que não conhecem a Cristo, está praticamente nesse mesmo percentual. Ou seja, é divórcio, é fornicação, são os pecados sexuais, vamos dizer assim, crescendo no meio do povo de Deus. E isso não é de hoje, isso é antigo, porque aqui no deserto o povo estava caindo nesse tipo de pecado. E hoje nós precisamos vigiar essas questões também na nossa vida. Não é porque você está dentro de uma igreja que você está livre de ser seduzido no sentido de cair num adultério, no sentido de cair numa situação de sexo ilícito com alguém. Irmãos, se existe uma coisa que é muito fácil acontecer hoje, é isso. É muito fácil. Por quê? Porque aí fora as pessoas estão vivendo a questão da sexualidade de uma maneira assim, que não tem limites para tudo que pode acontecer. Para tudo que, vamos dizer assim, a gente pensa em coisas assim absurdas que estão acontecendo nos dias de hoje. Tudo relacionado a questões de sexualidade. Esses dias eu vi um vídeo da Fernanda Brum, em que ela disse o seguinte: o povo de Deus hoje não está se escandalizando com mais nada. O povo de Deus não se escandaliza mais com bunda de fora. Estou falando porque ela falou, tá, irmãos? O povo de Deus não está se escandalizando mais vendo dois homens se beijarem, duas mulheres se beijarem, vendo questões relacionadas à pedofilia, questões relacionadas a mortes assim, com requinte de crueldade. Parece que o povo de Deus não está se escandalizando com mais nada.
que é motivo de escândalo, né? Mas quando alguém está lá na igreja, estende a mão, fala em línguas e ora, aí o povo se escandaliza. Ou seja, se escandaliza com aquilo que não tem que se escandalizar. Gente, se tem uma coisa que tem que escandalizar você, é o adultério. Amém? Se tem uma coisa que tem que escandalizar você, é a imoralidade. E isso, infelizmente, está acontecendo no nosso meio. Infelizmente, em muitas igrejas, até pastores estão trocando suas esposas, né, caindo nesse pecado em muitos lugares. E isso tem trazido o quê? Descrença, revolta, esfriamento na fé em muitos corações. Por isso que está escrito aqui: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Então o alerta aqui é o seguinte: está acontecendo um monte de situações terríveis, mas você que entende ou que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Em outras palavras, não fique olhando para quem está caindo, olhe para o teu coração e prepare-se para não cair. Porque uma coisa é você ficar olhando para quem está caindo, a outra coisa é você olhar para você e se preparar para permanecer em pé. Então todos nós estamos aqui hoje, nós temos que cuidar da nossa vida para nós não cairmos. Um outro mau exemplo que é citado aqui é o mau exemplo da murmuração. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Quando você murmura, quando você reclama da sua vida, quando você reclama das coisas que você tem, quando você reclama, quando você murmura, você está dando louvor ao diabo. Quando você, no meio da dificuldade, você louva a Deus, você agradece a Deus apesar dos problemas que você está passando, você está dando louvor a Deus. Existe vamos dizer assim, uma premissa espiritual que diz o seguinte: que aquele a quem você mais louva é quem estará mais perto de você. Então, se você murmura, quem que vai estar mais perto de você? Quem, irmãos? O diabo. Porque se pensa num camarada que gosta de murmuração, é o tal do diabo. Por isso muitos caíram no deserto, por causa de murmuração, por causa de reclamação. Gente que fica reclamando do casamento, gente que fica reclamando do marido, gente que fica reclamando da esposa, gente que fica reclamando do emprego, gente que fica reclamando porque chove demais, porque chove de menos, gente que fica reclamando de tudo. Então quando você reclama demais, o diabo bate palma para você e fala: é isso aí, vai nessa, eu estou contigo, né? E a nossa missão, irmãos, é adorar a Deus e agradecer a Deus pelas coisas que Ele nos tem dado. Por mais que não seja tudo aquilo que você queria, o princípio é agradecer para se preparar para receber. Quem agradece está preparando o território ou o terreno da sua vida para receber mais. Então, quanto mais grato você é, mais Deus está pronto a te abençoar. Quanto mais agradecido você é, mais os céus se mobilizam para visitar a sua vida e trazer bênçãos para você. Já estou colocando Pedro no lugar errado aqui. Paulo e Silas estavam presos lá em Atos 16, mas à meia-noite, correntados, amarrados, machucados, eles começaram a fazer o quê? Louvar a Deus. No meio da dor, no meio da dificuldade, eles começaram a louvar a Deus. O que aconteceu? Deus desceu naquele lugar. Deus quebrou as cadeias, Deus abriu as prisões, Deus trouxe libertação para eles, porque eles estavam louvando. O texto não diz que eles estavam lá pedindo: Deus me liberta daqui, Deus me tira daqui, porque o Senhor me colocou aqui, porque o Senhor deixou apanhar, porque o Senhor deixou sofrer, eu estou te servindo, e isso. O texto não diz isso, irmãos. O texto diz que apesar da dor, eles engrandeceram a Deus em suas vidas. Sabe o que acontece quando você engrandece a Deus na dor? Deus se engrandece na sua vida. Deus entra em cena na sua vida. Ele olha para você e diz: está na dor, está na dificuldade, mas está me louvando, vou fazer uma visita.
vou descer lá e vou levar a bênção, vou levar a restauração, vou levar a cura. Amém? Então nós precisamos tomar cuidado com essa questão, irmãos, desses maus exemplos que estão registrados na Bíblia, mas parece que a gente esquece, né? A gente esquece que a gente não pode praticar isso. A gente não pode praticar murmuração, a gente não pode se entregar à imoralidade sexual, né? A gente não pode se entregar à idolatria, a gente não pode colocar no lugar de Deus coisas, sejam, vamos dizer assim, por melhores que elas sejam, elas não podem ocupar o lugar que é de Deus. Então existe aqui um alerta sobre maus exemplos que eu e você não podemos ignorar. Amém, queridos? Quantos recebem essa primeira parte? Amém. O segundo alerta é: existe uma comunhão com Cristo que você deve preservar em santidade. Então, aqui quando nós lemos, por exemplo, no versículo 16, diz assim: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Aí ele vai dizendo assim: porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então aqui o apóstolo Paulo está preparando a igreja para a ceia, porque o capítulo 10 vem exatamente antes do capítulo 11, que fala da ceia, que é o texto que a gente sempre lê aqui em momentos de ceia. Então aqui o que acontece? Ele estava falando da comunhão, que todos nós que participamos do mesmo corpo, também participamos do mesmo pão, e por isso nós estamos unidos em Cristo, somos um só, e essa unidade ela tem que ser preservada no Espírito. Nós precisamos preservar a unidade que temos uns com os outros. Mas ele vai dizendo o seguinte, que você não pode participar da mesa de Cristo e participar da mesa dos demônios. Mas pastor, por que ele estava dizendo isso? Vou explicar. A cidade de Corinto, já disse isso aqui em outras pregações, era a mais devasta do Império Grego Romano. Havia lá uma acrópole em cima de um monte, que ficava a 520 metros de altitude, e lá havia uma adoração a deusa Afrodite, que era a deusa do amor e do sexo. E haviam lá prostitutas cultuais, que desciam na época da Bacanália, da Saturnália, que eram festas que eles tinham, e ali eles adoravam a imagem de Afrodite com muitas flores, faziam uma procissão, e essa procissão terminava lá no templo de Afrodite, e lá no templo de Afrodite realmente havia um bacanal, vamos dizer assim, orgia, sexo homossexual, heterossexual, e por aí vai. E eram 3 dias assim. E muitos que se converteram a Cristo, principalmente aqueles que eram mais ricos, por uma questão de influência, por uma questão de participar da sociedade, eles estavam tomando ceia, mas aí quando tinha essas festas, eles também iam e participavam desses eventos, desses acontecimentos. E o apóstolo Paulo falou: vocês não podem estar em 2 lugares ao mesmo tempo, vocês têm que decidir a vida de vocês, ou vocês são de Jesus, ou vocês são do mundo. Vocês não podem tomar a ceia, comer o pão, que representa o corpo de Cristo, declarar que você tem unidade com esse corpo, declarar que você tem unidade com Cristo, mas lá fora você está participando de lugares, de situações que quebram a santidade, fazem de você uma pessoa impura, né? Então o recado para nós hoje é: se nós queremos chegar ao fim da nossa caminhada, nós temos que investir em santidade na nossa vida. Nem todo lugar é lugar para você estar, amém? Nem todo ambiente serve para você, nem toda prática que as pessoas
desenvolve lá fora como se fosse normal, se encaixa com a sua vida. Nós precisamos saber o que serve para nós e o que não serve. Irmãos, eu não estou aqui para determinar nada na vida de ninguém, estou aqui apenas dando diretrizes. Quem vai escolher o que vai fazer, o que não vai fazer é você. As escolhas são suas, as decisões são suas e as consequências também são suas. Só que eu, como pastor, tenho que dizer para você que é um tempo de nos prepararmos, porque é chegado o fim dos tempos, porque é chegado o fim dos séculos. E o Senhor não vai levar uma igreja suja, Ele não vai levar uma igreja contaminada, Ele vai levar uma igreja limpa, purificada e lavada, que está vivendo em santidade. Então, santidade não se prega nos dias de hoje, mas nós temos que entender que Deus é santo. E Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Então, nós precisamos levar a santidade a sério. Se nós queremos viver no céu, nós temos que entender que o céu é um lugar santo, que o Espírito Santo, que o Espírito que habita em nós é santo. Então, tudo que está relacionado à santidade de Deus precisa ser algo que a gente está levando a sério e que a gente está procurando viver enquanto estamos caminhando com Cristo. Então, hoje tem muita gente que não está levando santidade a sério, e santidade é algo que nós precisamos levar a sério. Mas, em último lugar, irmãos, o último alerta é: existe uma liberdade em Cristo que deve ser vivida com maturidade. Então, diz assim, todas as coisas, versículo 23, todas as coisas me são listas, mas em todas as coisas convém. Todas as coisas me são listas, mas em todas as coisas edificam. E lá no 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Então, liberdade é uma bênção. Liverdade é, vamos dizer assim, uma prerrogativa dada por Deus a todo ser humano, para que a gente possa exercer livremente a nossa vontade, entendendo que a liberdade ela foi criada para ser algo bom e para preservar o bem. Então, não é porque eu tenho liberdade que eu posso sair atirando em todo mundo por aí. Isso já não é liberdade, isso é libertinagem, que é o mau uso da liberdade. Mas a liberdade é a capacidade de você usar, vamos dizer assim, essa prerrogativa de maneira coerente com aquilo que é bom e com aquilo que promove o bem em torno da sua vida. E em Cristo nós somos chamados para vivermos em liberdade. Nós não somos chamados para vivermos escravizados, mas em liberdade. Nós somos libertos dos vícios, somos libertos do pecado, fomos libertos de tudo aquilo que nos aprisionava. Temos uma vida de liberdade, porém, essa liberdade que nos foi dada, nós temos que considerar 4 coisas. Primeiro, o que convém e o que não convém, o que edifica, o que não edifica, o que produz escândalo e o que não produz escândalo, e aquilo que promove a glória de Deus. Nós temos que considerar essas 4 situações na nossa vida. Então, primeiro, as 3 primeiras situações, que edifica, o que não edifica, o que convém, o que não convém, o que produz escândalo ou não produz escândalo, está relacionado ao âmbito humano da nossa vida. E as atitudes que nós desenvolvemos dentro dos nossos relacionamentos humanos. Então, quando nós fazemos algo que convém ou que não convém, essa atitude ela impacta na nossa vida, mas ela também impacta na vida das pessoas que estão à nossa volta, ou as pessoas com quem nós nos relacionamos. Por quê? Porque quando você faz algo que convém ou que não convém, isso gera uma imagem positiva ou negativa ao seu respeito, aos olhos das pessoas que te cercam. Sim ou não, irmãos? Se você faz algo que não convém, as pessoas que te conhecem, isso vai gerar uma imagem ao seu respeito, que vai influenciar de forma negativa ou positiva na fé dessas pessoas, porque elas vão te julgar, e elas vão julgar a sua fé. Ou seja, se nós fazemos algo que convém ou que não convém, a nossa atitude interfere positiva ou negativamente na fé das pessoas com quem nós nos relacionamos.
Isso vale para aquilo que edifica, para aquilo que não edifica, para aquilo que gera escândalo e para aquilo que não gera escândalo. Aí eu pergunto para os irmãos: tem tido escândalo nos dias de hoje, irmãos? E isso tem impactado de forma negativa na vida das pessoas, irmãos? Com certeza, né? Banco Master, por exemplo. Como isso está sendo discutido nos dias atuais? Então tem muita gente com medo do que o Daniel Borcaro vai revelar, porque vai revelar podres de muita gente, de muitos políticos, no executivo, no judiciário, de empresários, mas também de pessoas que estão à frente de igrejas, né? É triste a gente falar isso, mas uma igreja com um ministério tão forte como a Igreja Batista Lagoinha está envolvida nessa situação. Então, é claro que isso vai atingir muitas outras pessoas, vai atingir o pessoal da esquerda e vai atingir o pessoal da direita também. Agora, é duro quando a gente vê pessoas que estão ligadas diretamente à fé, envolvidas com essas questões, com essas situações. Então, o que nós fazemos tem reflexo na nossa vida, mas tem reflexo na vida das pessoas que estão à nossa volta. Então, eu e você que estamos aqui hoje, nós temos que cuidar muito da nossa vida, não só em relação à questão do pecado, mas em relação àquilo que convém, aquilo que não convém, aquilo que edifica, aquilo que não edifica, e aquilo que gera ou não escândalo. Nós temos que ter cuidado com essas questões. E a quarta situação, nós temos que praticar aquilo que promove glória a Deus na terra. Porque o espiritual ou maduro, irmãos, o crente espiritual, o crente maduro, não é aquele cumpridor de regras, de dogmas, mas é aquele que tem a capacidade de renunciar à questão de fazer aquilo que não convém, de fazer aquilo que não edifica, de fazer aquilo que produz escândalo, ou, irmãos, de se preocupar em não fazer aquilo que não produz glória para Deus, por uma questão de amor a Deus e às pessoas. Então eu e você demonstramos maturidade espiritual quando a gente se restringe no sentido de não fazer o que não convém, de não fazer o que não edifica, de não fazer aquilo que produz escândalo e de fazer aquilo que promove glória para Deus, por uma questão de amor a Deus e às pessoas, por uma questão de agradar a Deus e servir as pessoas que Deus ama. Então o espiritual não é só aquele que cumpre regras, é aquele que renuncia a si mesmo, renuncia aquilo que não é pecado, porque uma coisa que é difícil para nós é renunciar aquilo que a gente sabe que não é pecaminoso, mas que não é bem visto pelas pessoas que esperam de nós algo além, que esperam de nós uma atitude que vá além daquilo que é normal. Liberdade, irmãos, é algo que Deus nos deu, e a gente precisa entender que a nossa liberdade ela vai trabalhar em cima de 3 palavrinhas: posso, quero e devo. Por exemplo, posso, mas não devo. Quantos já viveram essa situação? Posso, mas não devo. Por exemplo, eu posso sair daqui e pegar uma faca ali na cozinha e furar o pneu do carro do Rodrigo? É só um exemplo, viu, Rodrigo? Fica tranquilo. É só um exemplo. Eu posso fazer isso, irmãos? Mas eu não devo. Poder eu posso, porque eu tenho capacidade de sair por essa porta, pegar a faca e furar o pneu do carro dele. Mas eu não devo. Por quê? Porque é errado. Porque moralmente, eticamente falando e espiritualmente falando, em função do amor que eu tenho pela vida do Rodrigo, uma atitude dessa seria totalmente incoerente com os meus valores morais e espirituais que eu professo carregar no meu coração. Então, eu posso, mas eu não devo. A outra situação é: eu devo, mas não quero. Irmãos, quando tem culto na igreja, eu devo estar na igreja? Sim ou não? Mas muitas vezes eu não estou porque eu não quero. A gente tem que ser sincero: eu devo, mas eu não quero.
Irmãos, nós devemos perdoar as pessoas que nos ferem, que nos maltratam, que nos machucam? Devemos ou não devemos? Mas muitas vezes a gente não perdoa porque a gente não quer. Eu devo me comprometer com as pessoas que estão trabalhando na igreja e ajudar essas pessoas e ser um apoio na vida dessas pessoas? Devo ou não devo, irmãos? Mas muitas vezes eu não faço porque eu não quero. Eu devo entregar no altar a minha contribuição financeira, seja a oferta, ou seja o dízimo? Devo ou não devo? Mas muitas vezes eu não faço porque eu não quero. Então olha só, a primeira situação, o posso mas não devo, tem a ver com a nossa consciência moral. A segunda situação, devo mas não quero, tem a ver com a nossa vontade. Tem a ver com a nossa vontade. Mas tem a última situação, eu quero mas não posso. Quem gostaria de ter uma Ferrari? Quem gostaria? Eu também gostaria de ter uma Ferrari, mas eu não posso. Eu não posso ter uma Ferrari, né? Eu não tenho condições de ter uma Ferrari, né? Não tenho condições de ter uma Ferrari. Por exemplo, a minha netinha, a Laurinha, talvez ela gostaria de dirigir um carro do vovô, mas ela não pode, porque ela não tem idade para isso, ela não tem condições nenhuma de fazer isso. Então a terceira situação, eu quero mas não posso, tem a ver com condição, com poder. E muitas vezes a nossa liberdade, ela não será absoluta. Por quê? Porque às vezes a nossa consciência não vai permitir que a gente faça, porque às vezes a nossa vontade não vai permitir, ou porque às vezes as condições não vão permitir. Mas nós temos que entender que em Cristo nós temos sim a condição de se autonegar para fazer o amor de Deus prevalecer nos nossos corações. Amém, igreja? Então essa liberdade que Deus nos dá, ela tem que ser exercida com maturidade. Deus espera isso de nós. Então, primeiro, recordando, esse texto nos fala de maus exemplos que nós temos que nós não podemos ignorar. Fala de uma comunhão com Cristo que tem que ser preservada através da santidade, e fala de uma liberdade que a gente tem que exercer com maturidade. Você não é julgado só pelo que você faz, você é julgado pelas intenções também, né? Não basta você só fazer, às vezes a intenção que está por trás do ato também é julgada. O que Jesus disse? Se você no seu coração desejar a mulher do próximo, você já cometeu? Você não precisa ir lá e cometer o adultério, basta você desejar. Então nós temos que trazer isso para o nosso coração e para o nosso entendimento. Não é só o que é aparente, é aquilo que está dentro de nós. Tudo começa dentro. Se você não fizer a limpeza dentro, o que está ruim lá dentro vai aparecer com o tempo lá, pelo lado de fora, e vai comprometer sua vida com Deus, vai comprometer a sua santidade, vai comprometer a aprovação de Deus na sua vida. Então começa aqui. Temos que sondar o nosso coração. Amém, igreja? Quem recebe essa palavra aí? Vamos ficar de pé nesse momento para que nós possamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus,